A escola cabe a informação. Formação é família. E, é claro, eu concordo com você em relação a famílias em que as pessoas não têm a devida educação. Só que eu entendo que o caminho mais adequado é respeitar a autonomia de cada família. O que a escola precisa apresentar para a criança são questões, o básico do básico, que são aquelas disciplinas lá, que agora deve ter outro nome também, mas a dica de cidadania. Ou seja, não é porque na sua casa todo mundo faz X que você vai fazer X vivendo em sociedade. Então, isso é diferente de dizer, olha, você agora vai voltar para casa fazendo tudo que a gente está dizendo que você tem que fazer aqui. Meu Deus! Então, a gente tem que saber... Oi? Não, meu Deus, falei, meu Deus. Tá glorificando, tá glorificando. É glória, pastor. Tá. Pastor, se eu for parar de ficar assim, toda hora que o Dedé dá um grito, uma pandeirada, você não vai terminar nunca. Dedé, vai embora. Alexandre, ele dá glória. Ele é gelado. Aí, pastor. Então, o que acontece? Em relação a isso daí, o que eu percebo é o seguinte, que a gente está vivendo um tempo hoje muito difícil em que o Estado ele está agindo como se fosse uma grande mãe ou um grande pai da sociedade. E isso tem sido muito complicado, por quê? Porque nós precisamos de ter a nossa liberdade equilibrada com a nossa responsabilidade. Naquilo que nós extrapolarmos, aí o Estado entra como um regulador, olha, o seu direito termina onde começa o direito do outro. Aí, perfeito. O problema que a gente está vivendo é que o Estado está indiretamente norteando algumas questões e isso, por exemplo, é um pouco complicado. E qual é a parte que talvez alguém pense só numa escola, num aspecto particular? É que a gente está indo para situações em que a parte do legislativo se detém em algumas questões, né, relacionadas à família, e algumas situações que são discutidas no judiciário. E essa situação complica a vida da gente, por quê? Porque o meio de comunicação que deveria ajudar a gente é um meio de comunicação que, tudo bem, é entretenimento, a gente se diverte, mas nisso que o meio de comunicação não contribui, na maioria das vezes, para uma formação saudável, então o que acontece com a família? A gente que é crente, a gente tem igreja. A gente tem sermão toda semana para dizer que a gente tem que ser mais amoroso, a gente tem que ser mais educado, a gente tem isso. Agora, a pessoa que não tem isso, ela tem o quê? A mídia. E se a mídia não ajuda, aí a pessoa está numa escola que ela discute sobre dile, ile e tal, mas ela não sabe quanto é 5 mais 5, ela não sabe dividir por 2, ela não sabe escrever, então aí complica, né? Então eu entendo o seguinte, mesmo que a família não tenha a devida educação, se bem que o que é a educação, né? Tem isso também. Então, mesmo que a família não tenha a educação padrão, digamos assim, porque pelo menos na televisão, a gente vê muita gente almofadinha, né? Que, assim, tá brincando de Deus, agredindo, fazendo um monte de coisa. Então, e detalhe, a gente tem, por exemplo, na questão de crime de corrupção, não é pobre, não é favelado. Então, o que é educação? Então, tudo bem que, de repente, a família pode até ter problema, mas agora isso não dá o direito da escola se intrometer na educação, nem na religião, nem nada. A escola vai apresentar informações. E se tiver alguma dificuldade, chama o pai e a mãe para conversar. Agora, pegar o barro fresco, moldar a criança e devolver uma outra pessoa para a família, para mim isso é cruel e covarde.